Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Firmes e fortes? Sou o professor Bruno Vilar para comentar com vocês aí a prova de delegado da Polícia Civil de São Paulo 2014. Quem está se preparando para a Polícia Civil da Bahia, eu tenho isolado no meu site ou outra área também da Polícia Civil, o conteúdo é maior em 2018. Mas para vocês terem a noção de como a banca VUNESP cobra a parte de lógica proposicional. É uma banca mais técnica no conteúdo, então fiquem espertos aí vocês, principalmente na área de delegado, que é uma situação com maior ênfase na parte argumentativa, tá? Você vai observar que algumas questões são um nível bem tranquilo, dá pra gente fazer assim, poxa, foram 6 questões apenas. Algumas você vai olhar assim, pô, só isso, e é o padrão VUNESP de ser, tá? Então, vamos começar a diversãozinha aí. Essa é aquela primeira questãozinha 0800, de graça, para você, para saber se você estudou mesmo. Os conectivos ou operadores lógicos são palavras da linguagem comum ou símbolos da linguagem formal, utilizados para conectar proposições de acordo com regras formais pré-estabelecidas. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de conjunção, negação e implicação. Quando você fala de conjunção, você está falando do e, né? Negação é colocar o não, o advérbio, se não tiver, retirar. A implicação, pessoal, é a condicional, é a ideia de condição, tá? Na verdade, a implicação é um termo que nós utilizamos quando a condicional ela é verdadeira. O símbolo correto da implicação é esse de cá, tá? Isso daqui que eu vou colocar é uma condicional, só a setinha fraquinha. A setinha mais forte é a implicação, que é utilizada em argumento lógico, mas infelizmente as bancas não respeitam essa situação. Mas fica aí a dica para vocês, tá? Então, onde é que eu vou encontrar uma conjunção? Veja que a única que começa com a conjunção é na letra B. Então, se você soubesse apenas conjunção, já marcava a questão aí. Então, a letra B é a nossa alternativa correta da nossa primeira questãozinha aí, tá certo? Beleza? Tranquilos? 02. Pergunta teórica, pergunta importante e questãozinha interessante aí. A lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base para a produção de raciocínios válidos. Esses princípios foram inicialmente postulados por Aristóteles e até hoje dão suporte a sistemas lógicos. Que princípios são esses, pessoal? Seguinte, são os princípios básicos aí, tá? Que ele vai colocar para vocês. Aristóteles definiu 3 princípios: o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído, tá? E o princípio da identidade. Algumas bancas não falam isso, alguns modelos lógicos não trabalham com os 3, mas de acordo com a lógica clássica e é uma lógica aristotélica, né, que é Aristóteles que organiza a lógica, na verdade quem criou o modelo em si foi Protágoras, é sofista, mas quem organizou, colocou tudo bonitinho, foi Aristóteles, ele que é considerado aí o organizador da história, tá certo? Então, os 3 princípios são da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Bruno, o que é inferência? Inferência é uma conclusão lógica, tá? Não existe terceiro incluído, é terceiro excluído. Dedução, processo de raciocínio lógico, maneira de você deduzir algo, tá? Indução, maneira de você induzir algo. Na verdade, esses raciocínios lógicos que nós temos aí são processos que, quando você pode sair do particular para o geral e do geral para o particular, são subtipos de argumento lógico que a gente não vai estudar ainda, né? Tem o argumento da indução, dedução, né? Tem a regra do absurdo também, tem outras coisas que a gente pode estudar, mas no nosso caso aí era só os princípios básicos, então os princípios básicos são esses da identidade, tá? Da não contradição e do terceiro excluído, então era só marcar a letra D. Até então, 2 questõezinhas tranquilas aí. O dia que ele aprontou um pouco com vocês, na terceira questão, um argumento válido é aquele cujas premissas levam à conclusão por meio de uma sequência finita de regras formais pré-estabelecidas. Um exemplo de argumento válido é: então, olha só, pessoal, quando eu falo argumento válido, o que eu preciso lembrar? Existem 2 formas de verificar um argumento. Quando eu tenho premissas verdadeiras, a minha conclusão tem que ser verdadeira, ou quando eu tenho frases contendo todo, algum e nenhum, a minha conclusão tem que ser um subsídio disso. Resumindo a história, a conclusão tem que ser algo que eu possa garantir. Independente das premissas serem verdadeiras ou falsas, é algo que eu possa garantir. Essa é a ideia do argumento válido, tá? Então essa é a importância aí para vocês observarem, beleza? Então eu separei aqui um por um, vamos ver qual é válido. Letra A: se uma cidade é capital de estado, então ela fica no estado. Como Joinville fica em Santa Catarina, portanto Joinville é capital do estado. Não, olha só. Uma cidade é uma capital do estado, então ela fica no estado.
A ordem correta é essa, tá certo? A ordem correta é essa daí. Deixa eu só apagar aqui porque saiu meio tortinho. A ordem correta é a seguinte. Você tem a capital, tá aqui o conjunto capital, e aqui o conjunto estado. Então, Joinville, ele está dentro do estado, não significa dizer que ele vai estar dentro da capital. Então ele colocou a ordem invertida aí, por isso que o item está errado, tá? Se eu estou dentro do conjunto C, obrigatoriamente eu vou estar dentro do conjunto E, e a recíproca aí não é verdadeira, ok? Então, o item está errado, o argumento não é válido. Letra B. Se o professor der a fulano uma boa nota na prova, então ele pulará de alegria. Vi fulano muito alegre ontem, só pode ter sido aprovado. De novo, a ordem errada, porque fulano teve boa nota. Se ele teve boa nota, ele ficou o quê? Alegre. Ele está alegre pode ter dois motivos. Ele pode ter tirado boa nota, que é aqui dentro, ou ele pode estar alegre e não ter tirado boa nota. Lembre-se, quando eu estou dentro do conjunto menor, eu obrigatoriamente vou estar dentro do maior. Agora, estar dentro do maior não significa dizer que eu vou estar dentro do menor. Bruno, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, se eu digo para vocês que eu estou na Bahia, automaticamente eu estou dentro do Brasil. Concordam? Sim. Estar no Brasil significa dizer que eu estou na Bahia? Não. Então, na Bahia me garante dizer que eu estou no Brasil. Estar no Brasil não permite garantir que está na Bahia. Eu posso estar em São Paulo, no Rio. Então, por isso que o todo, o A é B, você também pode dizer se é A, então é B. Você pode fazer essa relação. Se A, então B é a mesma coisa que todo A é B. Só que qual é o detalhe disso, pessoal? Qual é a parte básica disso? O todo não permite inversão. Então, geralmente, ele faz esse erro clássico, dizendo que a parte de todo A é B, eu posso dizer que todo B é A. Não, ou seja, fulano tirando uma boa nota, com certeza ele vai pular de alegria. Agora, se ele está pulando de alegria, eu não posso garantir que foi uma boa nota, tá certo? Aí o que eu posso deduzir, mas aí é meu achômetro e não é o que a questão me perguntou. Uma vez que todos os livros são caros, todos os livros ruins devem ser baratos. Aí eu já pulo fora porque eu não posso concluir isso, tá? Não tem nenhuma conclusão nesse sentido aí. Não posso concluir que todos os livros devem ser baratos, os ruins devem ser baratos, não necessariamente. Todas as pessoas bem-sucedidas economicamente são inteligentes, soube que fulano tem graves problemas financeiros, portanto ele não deve ser inteligente, não. As pessoas bem-sucedidas, elas são inteligentes. Bem-sucedido economicamente. Ele tem problemas financeiros, então ele pode ter dois caminhos a seguir. Ele pode estar... Olha a situação dele. Ele pode estar aqui, ou seja, ele tem um problema financeiro, tá? Tem um problema financeiro e ser inteligente. Ou existe a possibilidade de quê? De ele estar aqui, de ele não ter um problema financeiro, de ter um problema financeiro e não ser inteligente. Então o erro da letra D é porque nós temos duas opções possíveis. Esse é o nosso erro da D. Tá? Então esse cuidado aí que você precisa ter na situação. Beleza? Claro, por exclusão, só pode ser qual letra? A nossa letra E. Porque as outras não são possíveis. Considerando que alguns insetos são seres vivos e que todos os seres vivos são mortais, então o conjunto de seres vivos, eles são mortais. E alguns insetos são seres vivos. Então o conjunto inseto vai tocar o conjunto ser vivo. Na hora que o conjunto inseto, na verdade, tocar o conjunto ser vivo, ele vai estar tocando o conjunto mortal. Então a nossa resposta aí, letra E ou letra E. Tá? Fica fácil aí a situação, fica esperto aí na história. Beleza? 04, questãozinha técnica tranquila. O silogismo é a forma proposta pelo filósofo grego Aristóteles como instrumento para a produção de conhecimentos consistentes. O silogismo é tradicionalmente constituído por... São duas premissas e uma conclusão, só que é uma premissa maior e uma menor. Então a resposta correta é a nossa letra C. O silogismo são duas premissas, sendo uma maior e uma outra menor, e uma conclusão que se baseia nessas duas premissas. Tá? São três proposições,
sendo duas premissas e uma conclusão. É o silogismo aí do modelo clássico, tá? 05, questãozinha técnica também bem interessante, olha só. Uma relevante finalidade dos argumentos que elaboramos é convencer eventuais interlocutores sobre a verdade de uma tese, isto é, expomos justificativas racionais que sustentam nossa crença de que a tese que defendemos é objetivamente verdadeira. Assim sendo, quando argumentemos, devemos apresentar justificativas que dê sustentação à verdade da tese defendida. Sempre que você vai trabalhar com argumento, você sempre vai apresentar justificativas que deem sustentação à verdade da tese defendida, sim. Porque na letra B, apelar para a opinião pública que justifica a verdade não é, defender a tese usando justificativas baseadas em opiniões de pessoas evidentes também não, acreditar na verdade da tese proferida como resultado de sua autoevidência não, e reiterar a verdade da tese defendida e ressaltar a falsidade de teses contrárias. Pessoal, quando você vai falar um argumento, você vai se basear em verdades para concluir uma verdade. Então você vai apresentar justificativas que deem veracidade aos fatos, tá? Vai apresentar essas justificativas assim. É assim que você vai manter um argumentozinho lógico, tá? Vamos para a nossa última questão. E olha só, essa questãozinha clássica, perguntinha teórica, bem interessante. Na lógica clássica, as proposições que compõem um raciocínio são classificadas como universais ou particulares, afirmativas ou negativas. Assim sendo, todo ser humano é mortal. O todo é universal. Como o fato não tem um não, ela é universal afirmativa, tá certo? Algumas pessoas não, ou algum é particular, como tem um não é negativo. Alguns motoristas são descuidados, algum é particular, não tem um não é afirmativo. Então você tem uma universal afirmativa, que é a frase todo ser humano é mortal. Você tem particular negativo, algumas pessoas não usam óculos, e alguns motoristas são descuidados, é particular afirmativa. E aí é só marcar a nossa letra E ou letra E. Tá certo? Se você gostou do vídeo, ajuda a divulgar e a compartilhar. Tá aí os meus contatos, pessoal. Tá aí o meu WhatsApp, meu sitezinho para vocês conhecerem. Tem muito material legal no meu site. Meus cursos você encontra aí no meu site. Tá? Tem o meu Instagram também, e-mail, WhatsApp, você manda